Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, estamos aqui hoje no Oncoponto para falar sobre um tema muito importante na saúde do homem, que é sobre câncer de próstata. A gente sabe que o câncer de próstata hoje é o tumor mais frequente no homem, é um tumor que ainda tem uma alta mortalidade. Por um outro lado, é um tumor que a gente tem exames de prevenção, é possível o diagnóstico precoce e também levar à cura para a maioria dos casos. E hoje a nossa discussão é para trazer todas as informações que vocês precisam sobre esse tema. Estou aqui hoje com o Dr. Igor Mantovani, médico oncologista do Grupo Sonhe, também especialista em tumores urológicos, para a gente bater esse bate-papo. Igor, obrigado pela sua presença hoje. Davi, obrigado você pelo convite, um prazer estar aqui no Oncoponto falando sobre um tema tão importante para a saúde masculina. Obrigado mais uma vez. Então vamos lá, Igor, vamos direto ao ponto, né? Quando a gente fala do câncer de próstata, é um tumor que é muito difundido, a gente tem um mês de novembro azul, para trazer informação, mas sempre, quanto mais informação, melhor, né? E minha pergunta é direta, né? O que é o câncer de próstata, né? E como que ele desenvolve? Davi, é importante a gente, trazer esse tipo de informação para quem nos assiste, né? Acho que antes de falar especificamente do câncer da próstata, explicar, o conceito do próprio câncer propriamente dito, né? Então, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de células de um determinado órgão que deixam de responder às funções naturais daquele órgão, seja a próstata, seja a mama das mulheres, seja o intestino, e passam a se proliferar de maneira desorganizada, podendo crescer, incomodar localmente aquele paciente, aquele indivíduo, e até mesmo se disseminar, o que nós chamamos de metástase, né? No que se refere ao câncer da próstata, a gente está falando então de um órgão reprodutor, do sistema reprodutor masculino, relacionado à fertilidade masculina, à produção de sêmen, questões hormonais masculinas. Então isso é importante para quem está nos assistindo. E a próstata, ela é evidentemente peculiar ao homem, um órgão específico da saúde masculina, que com o envelhecimento vai ganhando o envelhecimento das suas próprias células e que evidentemente pode aumentar de tamanho, o contexto que nós chamamos de hiperplasia da próstata, o aumento benigno da próstata, mas que também pode desenvolver alterações celulares compatíveis com o câncer da próstata. E daí a gente parte desse entendimento de que o câncer é uma doença do envelhecimento, então isso já talvez faça um link com quem é o homem que tem que se preocupar com câncer de próstata, e de fato é o homem que vai chegando próximo aos seus 50 anos, que vai ganhando idade e que assim não somente o corpo dele vai envelhecendo, mas também o órgão da próstata. E aí surgem as possibilidades de desenvolvimentos do câncer propriamente dito. É importante dizer que todo câncer se relaciona não somente com o envelhecimento, mas com eventuais fatores de riscos específicos, então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas em suma o câncer da próstata é o desenvolvimento de células tumorais nesse órgão que representa uma parte do sistema urinário, do sistema reprodutor masculino. Não, perfeito. Eu acho que uma mensagem importante você comentou, né, que a próstata é um órgão masculino e que invariavelmente com o envelhecimento ela vai crescer, né? E esse crescimento ele é benigno e a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. E quando cresce, muitas vezes a gente pode ter uma obstrução do canal da uretra, exatamente por onde passa ali a urina, e são os sintomas relacionados à hiperplasia. Por um outro lado, os sintomas relacionados ao câncer de próstata são semelhantes a doenças benignas, né? Então fica muito difícil a gente falar assim, poxa, esse sintoma está relacionado com quadro benigno ou isso é um câncer. Então, para a população geral, só pelos sintomas é complexo a gente sugerir que isso é algo mais grave ou menos grave. Então, acho que é muito importante a gente passar a mensagem de quais sintomas a gente deve nos preocupar e quais não, sabendo que do ponto de vista prático é difícil só com sintomas. Então, acho que a mensagem é a gente tem que se preocupar com todos os sintomas que possam surgir nessa área em que a próstata está localizada. Então, queria que você passasse um pouquinho para todo mundo que está nos escutando
quais são aqueles sintomas de alarme que a gente deve considerar algo suspeito e procurar um especialista, procurar um urologista para prosseguir a investigação? Acho que você trouxe uma coisa que é justamente difícil, né, Davi? Que é essa confusão entre os sintomas de uma doença benigna da próstata e podendo ser um câncer da próstata oculto ou que ainda não foi diagnosticado. Acho que a melhor maneira que a gente vai ter para difundir isso para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, é explicar que a ideia é descobrir o problema, qualquer que seja ele, benigno, né, ou maligno, no caso de um câncer, antes mesmo dele dar sintomas, né? Obviamente que quando a gente fala de sintomas, a gente está falando, como você bem disse, a próstata ela se localiza logo abaixo da saída da bexiga. Então, nós temos um canal que leva a urina até a micção final, até o ato de urinar pelo pênis. Esse canal é chamado uretra. A uretra passa dentro da próstata. Então, o principal sintoma que deve acometer os homens com o envelhecimento e com o desenvolvimento de doenças da próstata, sejam elas malignas ou benignas, é o sintoma obstrutivo urinário. Então, aquele homem que perde a força do jato urinário, que passa a urinar com menos força, que passa a ter um gotejamento final, que passa a ter um jato que precisa fazer força para urinar, isso sugerindo alguma coisa que obstrui, que dificulta a passagem do canal. É óbvio que outros sintomas de maior atenção podem aparecer, como, por exemplo, sangramento urinário, como, por exemplo, a retenção total da urina, o homem que não consegue urinar, está com vontade de urinar e não consegue. Então isso tem que ser, muitas vezes, passível de uma intervenção em critério de urgência, num pronto atendimento, tem que passar uma sonda imediata, porque realmente o rapaz não consegue urinar. Então, os sintomas do trato urinário baixo, que nós chamamos, são os sintomas que permeiam tanto o aumento do volume prostático benigno, a famosa HPB, né, hiperplasia prostática da próstata, benigna, hiperplasia prostática benigna, e também estão muitas vezes frequentes no homem que está flertando com o diagnóstico de câncer da próstata. Então, acho que, independente do sintoma, quando o homem admite uma certa idade, já faz sentido o monitoramento da saúde prostática, da saúde masculina, urinária e prostática, mas independente da idade, qualquer sintoma merece a avaliação do urologista. O profissional que cuida, né, desse órgão, desse sistema urinário masculino é o urologista. O urologista vai conseguir, através da história de sintomas, do acompanhamento desses sintomas e dos exames, tanto o exame físico da próstata, que se dá através do exame de toque, né, o toque através do ânus, em que ele consegue palpar e sentir a consistência, o tamanho da próstata, como exames complementares e entender se aquele contexto daquele rapaz ele está relacionado a uma doença benigna ou uma doença maligna. Né? E daí partir para a investigação a posteriori. Eu acho que você falou muito bem, Igor, dos sintomas que a gente precisa ficar alerta, né? Que chama um pouco de atenção. Mas talvez a gente tem que fazer um funil, porque esses sintomas são muito frequentes e necessariamente não estão relacionados com câncer. Então, acho que talvez a gente pode traçar um grupo em que a gente vai dar uma atenção mais do que especial quando esses sintomas aparecem. Né? Então, acho que você comentou bem, a idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata. Então, a gente sabe que acontece mais a partir dos 50 anos, mas a grande maioria dos casos acontece a partir de 65 anos. Né? A gente tem também um outro fator de risco importante, que é o histórico familiar. Né? Quando o avô, o pai, o irmão já teve câncer de próstata, a gente aumenta muito a probabilidade daquela pessoa também desenvolver o câncer de próstata. A gente tem no Brasil também muitas afrodescendentes, que também é um fator de risco, tanto para o desenvolvimento do câncer de próstata, como para tumores mais agressivos. Temos a obesidade, alguns fatores genéticos. Então, quando a gente junta, né, esses fatores mais os sintomas, essa pessoa obrigatoriamente tem que procurar um médico. Porém, Igor, eu acho que a mensagem principal se a gente teve sintomas, provavelmente a gente talvez perdeu a oportunidade de ter feito um diagnóstico mais precoce, né? Porque Exato. grande maioria das vezes o tumor da próstata ele é mais periférico, mais na parte externa ali da próstata, em que para dar sintoma ele já teve que crescer, obstruir ali o canal da urina, causar algum sintoma regional. Então, a gente quer, né, como médico, e até passar informação, como que a gente faz diagnóstico precoce. Né? Então, eu queria escutar de você hoje, qual que é a recomendação atual que você faz para os seus pacientes, para os seus familiares, para os seus amigos? Você precisa fazer
tais exames, qual é o exame, qual que é a idade que é mais bem recomendada de fazer essa investigação e com quais exames devem ser feitos. Perfeito, Davi. Acho que o objetivo é descobrir doença sem ela ter sintomas, né? Então é justamente isso. Estamos falando do que a gente chama de rastreamento, né? Políticas de rotinas médicas, sejam exames de imagem, exames de sangue, exames físicos periódicos que a gente faz para tentar um diagnóstico, como você bem disse, antes do sintoma. E o câncer de próstata ele tem uma janela assintomática, né? Que nos permite atuar aí, né? Então, no que se refere ao rastreamento do câncer de próstata, a gente pode depois discutir um pouco das controvérsias existentes na literatura sobre a execução dessa prática, mas o que a gente frequentemente recomenda para os homens que estão próximos da gente, sejam familiares, pacientes, é que a partir dos 50 anos, que esses indivíduos iniciem uma rotina de saúde urinária, de saúde prostática, periodicamente. E como é que ela se dá? Uma avaliação com o médico, né, em que a gente habitualmente faz o exame físico da próstata através do exame retal digital, através do exame de toque. Isso pode ser polêmico, né? Culturalmente o homem quer fugir um pouco desse tema, mas é importante. Mas também associado à dosagem de um antígeno sanguíneo chamado PSA, antígeno prostático específico. Então, iniciando a partir dos 50 anos para a população geral, não estou falando desses indivíduos que você trouxe com histórico familiar, obeso, afrodescendentes, a gente já vai entrar nesse tema. Pensando em indivíduos sem fatores de risco, o ideal é começar essa rotina a partir dos 50 anos e fazendo isso anualmente. Igor, quer dizer que todo ano eu preciso fazer obrigatoriamente isso? A gente começa a partir de 50 anos e a gente vai, na rotina, discutindo as condutas caso a caso. Então vão ter pacientes em que a gente vai encurtar, vai pedir exames mais específicos, mas no que se refere à política de rastreamento, o que se preconiza é 50 anos, exame de PSA, a ser feito anualmente, a priori, e um primeiro exame da próstata. Nos pacientes com fatores de risco, e daí você elencou muito bem, né, Davi? Obesos, fatores familiares que sugiram hereditariedade, fatores relacionados à etnia, né, a etnia afrodescendente, esses pacientes eles são considerados um paciente de maior risco para o desenvolvimento de câncer numa fase ainda mais precoce. Daí a gente encurta isso para os 45 anos. Tá? Acho que se a gente olha a literatura tem dados controversos quanto ao objetivo desses atos de rastreamento, no que se refere a reduzir morte por câncer de próstata, mas é o que você bem disse, o câncer da próstata é um câncer muito frequente, que pode ter uma evolução indolente, um curso muito longo. Então, existe ainda uma dúvida na literatura se o que a gente faz hoje, aos 45, 50 anos, impacta na causa de mortalidade desse rapaz lá aos 70, 80, 90 anos. Em contrapartida, quando a gente deixou de fazer, especialmente a população americana, né, quando os Estados Unidos passou a não recomendar, começou a chover casos de pacientes com câncer de próstata avançado. E daí, para quem nos escuta aqui, o câncer de próstata avançado é o câncer de próstata já descoberto com metástase e que, portanto, não é passível de um tratamento com um objetivo curativo. A gente vai tratar a longo prazo, com boas respostas, mas dependendo do tratamento, né? Dependendo de uma manutenção daquele tratamento a longo prazo. E o objetivo não é esse, o objetivo é justamente, como você bem disse, a despeito dos sintomas, identificar a população de interesse, que, em geral, começa a partir de 50 anos, homem a partir de 50 anos, ou a população de alto risco, a partir de 45 anos, negros, história familiar positiva para câncer de próstata e obesidade, e iniciar uma política periódica de execução de exames médicos, sanguíneos, para monitorar a saúde da próstata. Aí sim a gente diagnostica precocemente e cura com mais facilidade, né, Davi? Quando a gente vai entrar no tema de tratamento, a gente, como oncologista, a gente confia no que a gente faz, confia no que a gente prescreve, mas é bem melhor poder prescrever menos, né, cara? Fazer cirurgias menos agressivas, tratamentos menos agressivos e curar os pacientes com maior facilidade. Não, perfeito. Eu acho que a mensagem principal, apesar das controvérsias que tem, do benefício ser maior ou menor de fazer rastreamento, eu acho que a nossa mensagem é passar que é necessário, pelo menos uma conversa para, né, os homens com um médico sobre fazer ou não fazer. Então, a partir dos 50 anos, de uma forma geral, e com 45 para quem tem fator de risco. Mas vamos lá, né? Então, a gente, né, orientou, a pessoa escutou a nossa conversa aqui, fez, né, uma avaliação com o médico urologista, fez o toque, fez o PSA.
e tinha alteração, né? Então, a gente hoje, de uma forma geral, toque retal alterado, que é o urologista tocou, sentiu algum nódulo, alguma assimetria, uma área endurecida, isso é toque retal alterado, isso é necessário prosseguir a investigação. PSA alterado, né? Então a gente usa 4 no valor de corte, mas pode variar conforme alguns detalhes, mas de uma forma geral, PSA acima de 4, toque retal com alguma alteração, esse paciente precisa ser investigado, né? E de uma forma geral, hoje, sempre que possível, a gente indica uma ressonância da próstata até antes da biópsia, né? A ressonância hoje, e a gente tem, né, cercado de radiologistas super experientes, e a gente conversa bastante, a ressonância realmente revolucionou ali a questão tanto de diagnóstico como estadiamento. Então, isso traz para a gente um grau de confiabilidade maior quando a gente tem uma ressonância pré-biópsia, né? Mas, eventualmente, a gente sabe que a ressonância não é todos os lugares que a gente tem acesso, mas, se possível, a ressonância, mas a biópsia é importante, né? E a biópsia é da onde sai o diagnóstico. Igor, hoje, né, e como a gente comentou, acho que a gente aprendeu muito nos últimos anos, quando a gente fez rastreamento, como deixou de fazer, que a gente aumentou o diagnóstico tardio. E quando a gente tem um diagnóstico hoje de câncer de próstata, a gente aprendeu que a gente precisa graduar essa doença, né? Eu acho que alguém que já teve um familiar com câncer de próstata já pegou o anátomo patológico ali e viu aquele termo Gleason, né, que é o grau de diferenciação do tumor, o ISUP, né, que é uma classificação dessa diferenciação. E a gente usa isso hoje, né, para guiar o nosso tratamento. Lógico que a gente sempre quer fazer diagnóstico precoce, o Gleason mais baixo, quer dizer, um tumor menos agressivo, mas de uma forma geral hoje, o diagnóstico de câncer de próstata abre para a gente um leque de opções de tratamento, com opções muito boas, opções com alta chance de cura, e algumas vezes, num paciente que a gente chama de muito baixo risco, a gente pode até fazer o contrário, o paciente chegar e falar, opa, você está aqui comigo, mas eu não quero te tratar, porque a chance de você ter complicação, falecer desse câncer é tão baixo, que o tratamento não faz sentido. Então a gente sai desse leque de um paciente que fazer o diagnóstico é importante, mas a gente tem que saber que para ele não faz necessário tratar, até para aquele paciente que é um tumor maior, mais agressivo, e aí sim a gente tem que tratar de forma mais precoce. Então já indo direto, né, para a questão de tratamento, depois que a gente já fez toda essa conversa, o diagnóstico, a biópsia, para doença localizada. Né? E aí, doença localizada, eu queria até que você comentasse um pouquinho de forma até mais rápida, que a gente tem, né, possibilidade de baixo risco, risco intermediário, alto risco, mas qual seria hoje a melhor opção de tratamento? Isso, melhor quando eu falo, temos mais de uma, quais são, né, as possibilidades hoje para um paciente que nos escuta de opção de tratamento pensando em cura? Davi, acho que você bem disse, né, a gente utiliza de algumas informações que a biópsia nos dá, o valor de PSA, a história familiar, idade, exames de imagem, para formar uma identidade desse câncer, né? E daí quando você fala de estratificação por risco, é justamente risco do quê? Risco dessa doença voltar. Né? Então quando eu estou diante de uma doença de muito baixo risco, eu estou diante de uma doença que talvez não vai incomodar a vida desse cara, e ele não vai precisar tratar. Eu não vou precisar fazer uma cirurgia agressiva, correr risco de ter alguma perda de função masculina, qualquer que seja a questão de continência urinária, seja a questão de potência sexual. Enfim, a gente precisa balizar a intensidade do nosso tratamento com base nas classificações que nós construímos, nessa identidade. Quando a gente está frente a frente com o paciente, eu costumo dizer que a gente está formulando um RG do câncer, né? Nome, sobrenome, CPF e tudo mais. Quando a gente fala de tratamento curativo, eu acho que é impossível a gente não versar sobre o tratamento cirúrgico. Então, para aquele paciente que a doença é localizada, que a gente estratificou, que não é um paciente elegível porque você nos trouxe aqui como vigilância ativa, o papel do urologista é essencial em, junto com o oncologista, interpretar essas informações e determinar a possibilidade de tratamentos com intuito curativo, né? A gente tem modalidades não cirúrgicas, com a combinação, por exemplo, de tratamentos com radioterapia e medicamentos que bloqueiam a função hormonal do homem. Mas cada vez mais, especialmente falando que a gente começa um rastreamento a partir de 50, eventualmente a partir dos 45, e até mesmo com a expectativa de vida avançando, né? A gente tem, nós temos pacientes 70, 80, 90 anos funcionais, donos de si, tomando decisões, investindo, viajando, acompanhando suas famílias. Então, habitualmente, quando esse paciente chega para nós, a gente analisa a possibilidade de tratá-lo com intuito curativo
E quando possível, a cirurgia é sempre a modalidade de maior favorecimento. Numa situação inoperável ou que a gente chegou juntos ao entendimento que a cirurgia não é factível por qualquer contexto, mas ela não é executável com a devida segurança, o tratamento com radioterapia e bloqueios de hormônio masculino também serve como uma opção de tratamento com intuito curativo, até há como se comparar a eficácia disso. Mas o papel do cirurgião hoje, né, o cirurgião urológico, o uro-oncologista, eu acho que ele está cada vez mais próximo da gente, né? E até depois queria te ouvir sobre essa questão, né? Muito se fala de avanços tecnológicos, de robô, né? E cada vez mais a gente escuta o cirurgião falando que a prostatectomia ela precisa ser feita por um cirurgião de expertise, o cirurgião que está habituado pela cirurgia que obviamente entendeu o que ele está fazendo do ponto de vista de intuito curativo para aquela identidade do câncer desse cara, desse paciente. Mas, obviamente, as plataformas de robô, de vídeo, acho que hoje estão muito disponíveis, né? Quero até te ouvir como tem sido como tem chegado esses pacientes, se o robô de fato ganhou cenário, né? Mas acho que, para resumir minha fala, cirurgia é talvez o pilar de cura da grande maioria dos cânceres da próstata. A exceção de radioterapia com bloqueios de hormônio pode ser usada, não acho que seja uma via comum, acho que hoje na minha prática tem sido uma via de exceção. A prioridade sempre discutir caso a caso com o paciente, colocar na mesa princípios, valores, possibilidades, mas a cirurgia tem um pilar curativo importante. Igor, eu concordo plenamente. Eu acho que eu já escutei paciente falar, né, que poxa, eu não fiz rastreamento porque eu tinha medo de tirar a próstata e ficar impotente, ficar incontinente, né? Eu acho que a mensagem que a gente tem que dar é que a próstata não tem função nem de potência sexual, nem de continência urinária, né? Você falou bem, ela serve para produzir ali uma lubrificação para o sêmen, né? Então hoje, viver sem próstata significa viver sem o câncer e, pelo menos, se possível, com qualidade de vida, tendo possibilidade de manter, né, ereção, relação sexual e continente. E eu acho que a cirurgia robótica, como você comentou, que é talvez hoje, né, é a técnica mais moderna e mais adequada para a cura e também para minimizar esses efeitos que eventualmente podem surgir, é a melhor ferramenta disponível, né? Então é aquela coisa, a tecnologia chegou, lógico, precisa ter um piloto atrás, então um urologista experiente é fundamental, né? Não é qualquer um que vai pilotar o robô e o robô vai fazer sozinho, o médico está operando, mas quando a gente junta um bom médico, urologista com o robô, eu acho que essa combinação é perfeita para a gente aumentar a chance de cura e pensar também que a gente vai manter a continência, que a gente vai conseguir ter uma vida, né, relação sexual ativa por muitos anos. Então, eu acho que o robô permitiu, além da cura, minimizar esses efeitos colaterais que muitas vezes as pessoas deixam de investigar o câncer de próstata pensando, poxa, e se eu tiver complicação? E muitas vezes negligenciam, não faz o exame que deve ser feito. Algumas vezes o preconceito até do toque retal, mas eu acho que a mensagem aqui é investigação precoce, porque a gente tem muitas estratégias de tratamento, como a cirurgia robótica, a radioterapia, mas a cirurgia aberta, laparoscópica, hoje também aumenta, são, né, estratégias com alta chance de cura. A gente está caminhando um pouco para o final do nosso tempo, Igor, mas eu acho que a gente tem que passar também um pouco de informação. A gente, como oncologista, a gente hoje, né, também desenvolveu muito nas opções de tratamento da doença avançada, né? E quando a gente fala doença avançada, é aquela que a gente não conseguiu curar com a cirurgia ou com a radioterapia, porque o tumor estava muito grande, ou ele teve uma recorrência, ou infelizmente algumas vezes o diagnóstico tardio, né? Que pode acontecer, então o tumor já tem metástases ao diagnóstico. Eu queria que você passasse um pouquinho, né? Hoje o seu dia a dia, tem muitos pacientes com câncer de próstata com metástases. O que a gente, né, mais desenvolveu de opções de tratamento nesses últimos 10 anos? Eu sei que a gente não tem muito tempo, então eu queria que você, de uma forma bem abrangente, assim, 3 pontos, assim, 3 coisas, né, novas, tecnologias de medicamento ou de radiofármaco que o oncologista, né, junto com toda a equipe multidisciplinar, tem hoje de formas de combater e de controlar essa doença avançada. Acho que, se me permite, Davi, é importante só a gente definir esse conceito para as pessoas e dizer que metástase não quer dizer o fim da linha, né? Acho que a metástase de qualquer câncer é quando aquele câncer que nasceu no tecido primário, próstata, qualquer que seja ele, vai a outro local. O sítio mais frequente de metástase
do câncer da próstata é o tecido ósseo, mas a gente pode ter tecido pulmonar, fígado, entre outros locais, linfonodos, enfim. Mas dito isso, a gente sim avançou em tecnologia, a gente aprendeu que o câncer da próstata é um câncer dependente do estímulo hormonal do homem. Então acho que o primeiro grande passo, que até já ficou histórico, né, é a possibilidade de suprimir o estímulo do órgão masculino através de bloqueios de testosterona, né? Então existem hoje medicamentos, habitualmente medicamentos injetáveis subcutâneos que fazem esse bloqueio. Acho que isso é o pilar do tratamento. Durante muito tempo foi o que a gente fez, ainda fazemos isoladamente para esses pacientes, para alguns pacientes, né? E eventualmente em alguns contextos, como alguns cenários do sistema público de saúde. Não deixa de ser um tratamento ruim, a gente consegue muita eficácia, mas a gente avançou. E daí meu primeiro avanço seria o entendimento, que eu quero dividir aqui, é o entendimento dos medicamentos orais que fazem um bloqueio dessa via de estimulação das células cancerígenas baseada no andrógeno, né, no hormônio masculino. Então nós temos uma classe de medicamentos orais chamados novos antiandrogênicos, e a combinação desses antiandrogênicos de tecnologia mais atual com a base desse bloqueio de testosterona é talvez um grande pilar de tratamento, e acho que todos nós temos como oncologistas pacientes usando há muitos anos, vivendo a vida, viajando, acompanhando o crescimento dos filhos, dos netos e longe do estigma de que metástase quer dizer fim da linha. Mas a gente não para por aí, né? O entendimento de biomarcadores, o entendimento genético de câncer de próstata, né? E talvez hoje o que está vindo cada vez mais é o entendimento de como a célula que produz o PSA, né? Quando a gente está lá na doença com a metástase, muitas vezes o PSA desse paciente já não é mais 4, né? Esse PSA está mais alto, 20, 30, eventualmente PSAs mais desafiadores, acima de 100, de 200, enfim. E a gente fala, poxa, onde está vindo essa produção de PSA? Se eu já tirei a próstata há 10, 15 anos atrás, ou se eu já fiz radioterapia da próstata. Então a célula cancerígena da metástase está ali produzindo isso, e a gente aprendeu a rastrear essas células através de modalidades justamente de medicina nuclear, né? Então hoje a gente tem métodos de imagem que localizam células que têm expressão de proteínas relacionadas ao PSA, né? O famoso PET-PSMA. E encontrar esses pacientes, selecionar esses pacientes, talvez seja um universo de entrega de fármacos através dessas modalidades nucleares. Então é como se fosse um delivery de drogas, né? Então a gente tem hoje os chamados radiofármacos, em que o mesmo local onde eu faço lá o scanner do paciente, aonde acende é porque capta vamos dizer assim, o traçador que eu estou dando para esse paciente, e eu coloco junto uma molécula de tratamento. Então veja, tratamentos dirigidos por modalidades de imagem. Eu acho que orquestrar essas questões relacionadas a bloqueio hormonal, seja com modalidades mais antigas, como o bloqueio de testosterona simples, mas os bloqueios intracelulares da via de andrógenos, os novos antiandrogênicos, e essa questão voltada para biomarcadores do câncer de próstata, seja genético, seja o biomarcador por medicina nuclear, nos ajudam a entender e a orquestrar esse tratamento, e daí existem sequências, né, Davi, em que a gente vai usando as cartas do baralho para aumentar a sobrevida desses pacientes e driblar a doença nos seus diversos cenários. Obviamente que a gente tem doenças resistentes, né, doenças desafiadoras, obviamente, e claro, como você bem disse ainda, pacientes que vão vir a falecer de câncer de próstata avançado, refratários no tratamento, mas a mensagem que eu acho que é importante a gente passar é que o homem que eventualmente perdeu o momento do rastreio, descobriu um câncer avançado e chega hoje na consulta com o Davi, na consulta com o Igor, esse cara tem muito o que se fazer. Esse cara, a gente vai conseguir controlar a PSA, a gente vai conseguir controlar a dor, a gente vai conseguir controlar sintomas urinários, né? Então, às vezes, eu recentemente tive casos desafiadores de pacientes jovens que chegaram ao consultório sintomáticos, usando sonda, desanimados, e que começaram lá tratamentos combinados e que, cara, o PSA de, 100 foi para 0. E o cara falou, cara, milagre. Não é isso, é a ciência contribuindo para o bem-estar dos nossos pacientes. Temos muito hoje a oferecer nesse cenário para esses pacientes. Perfeito, Igor. Eu acho que a gente tentou passar todos os cenários, desde o diagnóstico, tratamento inicial, tratamento da doença metastática. E eu acho que todos que nos escutaram estão aqui, né, aproveitaram um pouquinho de tanta informação. Mas nosso tempo chegou ao fim, né? Queria agradecer a todos que nos escutam aqui no nosso podcast, no Ocuponto, agradecer a presença do Igor.
Eu que agradeço. Convidar a todos a continuar escutando nossos próximos podcasts e nos seguir na rede social. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Um abraço a todos. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.